Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à nossa TV. Vamos para mais uma aula, hoje de atualidades. Eu sou Jaqueline Carvalho, sou professora de atualidades e conhecimentos. Bom, hoje a gente vai falar sobre um tema que é a guerra da Ucrânia. Um tema muito sério, um tema triste e que requer, um conhecimento dos motivos dessa guerra. Na verdade, a guerra ela começou em fevereiro e até hoje não terminou. A mídia quase não tem falado mais da guerra, mas ela continua forte, muitas pessoas inocentes continuam morrendo e agora a gente vai entender um pouquinho dessa guerra. Primeiro a gente vai ver onde ela se localiza, A gente tem aqui um mapa do leste, do ocidente do leste europeu, que é a Eurásia, que é essa Europa e Ásia, a continuidade. E aqui, gente, a gente vai ter a Ucrânia, tá? Aqui a gente tem a Rússia, e aqui a Ucrânia. Então a gente nota que boa parte da Ucrânia faz fronteira com a Rússia. Então aí essa facilidade da Rússia invadir a Ucrânia, Então é justamente nessa frente que a Ucrânia está sendo mais invadida pela Rússia, tá? A gente vai ver quais são os territórios em que a Ucrânia mais tem sofrido. Bom, então aqui a gente tem um mapa detalhado da Ucrânia e aqui a gente tem esse território que é uma península, que é a Península da Crimeia. A Crimeia é uma região da Ucrânia, oficialmente pertence à Ucrânia. Gente, a Ucrânia e a Rússia faziam parte da grande União Soviética, que foi extinta em 1991. E a partir daí, muitos países, 15 países, surgiram nessa região, e entre eles a Ucrânia. Essa região da Crimeia, ela ficou pertencendo à Ucrânia. Mas veja bem, existem muitos russos morando aqui. Na verdade, existem muitos russos morando em toda a Ucrânia, principalmente nessa região mais a leste, que está mais perto da fronteira com a Rússia. Certo? Então, a guerra de hoje, na verdade, ela começou lá em 2014. O que deu origem a essa guerra, que começou em 2022, na verdade, o primeiro passo foi lá em 2014, quando a Rússia anexou a Crimeia. Naquele momento, a Rússia não fez uma invasão total ao território da Ucrânia, somente ao território da Crimeia, certo? Esse ano a gente viu que essa invasão ela foi total. Tá? Então, olha só, a guerra teve início no dia 20 de fevereiro de 2002 e várias sanções foram aplicadas à Rússia. Então, hoje a Rússia está cercada de uma série de sanções, por exemplo, de comércio internacional, ela está limitada de fazer negócios com vários países. Muitas empresas multinacionais que estavam dentro do país acabaram deixando, como a McDonald's, como a Google, como a Fiat, enfim, uma infinidade de empresas, O próprio YouTube está bloqueando os vídeos russos. E vários civis já morreram no conflito e muitos refugiados também. Claro que esses civis, a grande totalidade deles são cidadãos ucranianos, embora a gente também já tenha militares russos mortos neste conflito, tá? E o que foi o estopim para essa guerra? Qual foi a justificativa que a Rússia deu oficialmente para invadir o território? Enfim, a Rússia tem muitos motivos que levariam ela a invadir a Ucrânia. Domínio de território, o fato de ter uma base militar aqui na Crimeia, enfim, os gasodutos, que daqui a pouco a gente vai ver. Mas o grande estopim e que a Rússia alega ter invadido a Ucrânia é por causa da OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte. Um grupo de países, hoje formado por 30 países, que foi criado na época da Guerra Fria pelos Estados Unidos para fazer ameaça e fazer frente a uma possível guerra contra a União Soviética. Essa guerra nunca aconteceu de fato, mas a organização existe até hoje e cada vez mais fortalecida. A Ucrânia, então, se candidatou para fazer parte da OTAN e a Rússia não quis e foi completamente contrária. Por quê? Se a gente voltar aqui no mapa e olhar, olha só, se a Ucrânia entra para a OTAN poderia colocar bases militares aqui, na fronteira com a Rússia. Ou seja, e quem seria o maior medo da Rússia aqui? Os Estados Unidos, Um dos donos, digamos assim, quem criou a OTAN foram os Estados Unidos. E as maiores potências europeias hoje fazem parte da OTAN. Então a Rússia não queria justamente perder a influência que ela tem no leste europeu. Desde o fim da União Soviética, a Rússia tenta manter uma influência naquele que era o domínio, os domínios territoriais da União Soviética. Então,
temendo que esse domínio, né, diminuísse, que ela perdesse força, ela se opôs à entrada da Ucrânia na OTAN e ameaçou que, caso isso acontecesse, ela invadiria o país. A OTAN não aceitou a Ucrânia não entrou oficialmente para a OTAN, na verdade ela é uma candidata, ela ainda não foi aceita. Isso é um período demorado até que esses países passem por todo o crivo, por todos os critérios para se entrar numa organização dessa, mas aqui a gente tem então a dificuldade, né, da OTAN em chegar a esses limites. Bom, gente, e aí a Rússia iniciou o que ela chama de operação especial. Ela não chama de guerra, mas ela chama de operação especial, tá? É o que ela estaria fazendo aqui dentro da Ucrânia. Enquanto o mundo fala em guerra, a Rússia fala numa operação especial, né? A própria Ucrânia já veio a público, o presidente da Ucrânia já veio a público várias vezes, dizendo que o que está acontecendo dentro da Ucrânia é um massacre, né? E uma violação imensa aos direitos humanos. Bom, e a população, uma grande população russa, como eu disse para vocês, mora dentro da Ucrânia. Isso vem lá da época da União Soviética, viu, gente? E aí a gente vai ter toda essa região aqui de Kharkiv, Donetsk, Crimeia, Odessa, é onde a gente tem a maioria dos russos morando dentro da Ucrânia. Vejam bem, sempre, né, mais próximo aqui dos limites do que é a Rússia. Certo? E é justamente essas áreas que a Rússia está anexando agora, tá? Esse processo de russificação tem uma tentativa de colocar a cultura, de colocar o idioma, de colocar habitantes russos dentro da Ucrânia. Na verdade, isso foi uma estratégia que a Rússia adotou em todo o território da União Soviética, quando a União Soviética ainda existia. Ela começou a incentivar que os russos se deslocassem por todo o território, para caso houvesse um processo separatista, eles tivessem russos habitando todos os territórios. Para quê? Para dificultar. Acabou que não adiantou, o processo separatista aconteceu, os países foram criados, mas aqui a gente vê que hoje, na guerra da Ucrânia, a Rússia se utiliza disso, do fato de ter muitos russos morando aqui nessa região, tá? Então isso acabou surtindo um efeito. Então agora a gente vai analisar aqui esse mapa e a gente vai ver as áreas que a Rússia já anexou da Ucrânia. Essa anexação, ela foi feita primeiro em forma de uma invasão militar, né? Quando a guerra começou, eles foram invadindo e realmente tomando essas áreas. A Crimeia já era desde 2014, né? Então foi aqui Luhansk, Donetsk, Kharkiv e a região de Kherson. Posteriormente, a Rússia fez um referendo. O que é um referendo? É como se fosse uma eleição, para que os habitantes dessa região escolhessem se queriam continuar pertencentes à Ucrânia ou serem anexados à Rússia. A Rússia fez isso sabendo que as pessoas iam votar, querendo, né, serem anexados à Rússia, ao país. Por quê? Porque essa região é super habitada por russos, né? Então ela fez um referendo sabendo o resultado. E tanto é que quando foi apurar, né, esse referendo, mais de 90% em todas as regiões votaram favorável ao sim. Queremos ser da Rússia. Porém, essa anexação ela não é legal, né? É uma anexação indevida do ponto de vista legal. Por quê? Porque a Ucrânia proíbe o direito de secessão. O que é isso? Proíbe o direito de separação. Então, não basta as pessoas que moram nessa região querer fazer seus processos de independência. A Ucrânia tem que permitir e a Ucrânia tem que reconhecer, coisa que ela não fez e muito provavelmente não vai fazer, né? Até o momento. Bom, então a gente segue nessa indecisão. A Rússia anexou e começou a tomar conta de toda essa região, embora, além da Ucrânia, a comunidade internacional também critique essa anexação e não reconhece tal fato, tá, gente? A Crimeia, que foi anexada em 2014, até hoje não foi reconhecida pela Ucrânia nem pela comunidade internacional, embora a Rússia já comande completamente essa região, tá? Então a gente segue com essas áreas invadidas, mas agora, nesses últimos dias de guerra, aqui a região de Kherson, a Ucrânia está
retomando, tá? Então essa região aqui, olha, ela já está sendo retomada pela Ucrânia. Isso foi um grande feito da guerra, né? A região de Kharkiv aqui também foi um pouco retomada, inclusive aqui Kharkiv é um alvo de muita preocupação, porque a gente tem a maior usina nuclear da Europa nessa região, então é uma região muito melindrosa e que não pode ficar em área nem ser alvo de possível ataque, né? E ela já recebeu ataques próximos, é uma área que requer muita cautela, né? Mas a Rússia então continua dominando toda a província de Luhansk, a província de Donetsk, tá? Aqui com Mariupol, e parte aqui de Kharkiv e Kherson, certo? Então é esse estado da guerra até o momento. Gente, um acordo de paz ainda não foi assinado, na verdade não temos acordos engatilhados e a Ucrânia, ela luta com armas cedidas pelos Estados Unidos, com armas cedidas pela União Europeia. A Rússia é hoje a terceira maior potência militar do mundo, atrás dos Estados Unidos e da China. Então, a Ucrânia jamais teria condições militares de ganhar um conflito com a Rússia. Porém, agora ela tem a ajuda em termos de armamento, não de homens, gente. Não estão sendo enviados soldados, porque isso seria esses outros países entrando oficialmente no conflito. Então, são enviados apenas armamentos. E a gente vai aguardar, né, e esperar que um possível acordo de paz seja estabelecido por esses dois países, embora a Ucrânia e o povo ucraniano não desejem de forma alguma perder território, perder sua soberania, sua autonomia para a Rússia, né? Que tanto tenta ampliar aí a sua área de influência e de interesse pelo leste europeu, certo? Bom, gente, então depois a gente volta para conversar novamente sobre a guerra, porque é um assunto que ainda está em andamento, né? E a gente sempre vai ter alguma novidade. Muito obrigada pela participação, é um prazer tê-los aqui e eu aguardo vocês no nosso próximo encontro. Um beijo enorme, até mais!